Fala aí pessoal, seja bem-vindo ao canal Fez História, aqui quem fala é o professor Ronaldo e hoje nós iremos falar sobre os hebreus e os fenícios. Logo após nossa introdução falaremos um pouquinho mais sobre esse conteúdo. Pois bem pessoal, seja bem-vindo aqui ao nosso slide e no nosso slide de hoje iremos falar sobre esses dois povos, os hebreus e os fenícios. O que basicamente eram esses dois povos? Vamos ver aqui a nossa apresentação. Os hebreus, que foram da Palestina até o Egito. Na aula que falamos sobre Mesopotâmia, falamos que lá, no início de tudo, das construções de primeiras cidades, primeiras comunidades e primeiros povos, muitos migraram daquela região da Mesopotâmia para outras regiões. E um desses povos foi os hebreus. Eles se estabeleceram na Palestina. A Palestina também era uma outra região que se situava próximo ao Mar Vermelho ali, Mar Mediterrâneo, desculpa. Então eles se estabeleceram nessa região em torno de 2000 anos antes de Cristo. Esses povos eles eram seminômade. Por que povo semita? Porque de acordo com a teoria ou com base nos estudos realizados sobre esses povos, eles eram descendentes de Sem, um dos filhos de Noé, logo após o dilúvio. Então eles são chamados de semita, povo seminômade porque eles ficavam em região que era adequada para sua agricultura, comércio, vendas e trocas de bens. Então eles se estabeleciam em uma região, assim que aquela região não produzia mais comércio, nem bens, nem natureza, nem agricultura, eles se mudavam daquela região. Esses são registrados na história como o primeiro povo, como diz aqui, a crença em um único Deus, monoteísmo. O Deus, de acordo com o hebraico, o idioma deles, era conhecido como Yahvé. E numa tradução para o nosso idioma português, nós temos tanto Javé como Jeová. Eles eram monoteístas, adoradores desse Deus único. A base de toda a sua história e a base da sua cultura é baseado na Torá. O que era basicamente a Torá? A principal fonte para o estudo da história dos hebreus. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia que foi escrito por Moisés. Então aqueles livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são os 5 primeiros livros, ou chamado de Pentateuco. Então, toda a história dos hebreus está registrada naqueles 5 primeiros livros. Então, iremos falar um pouquinho aqui mais. Os hebreus, a primeira fase histórica política dos hebreus, é conhecido como período patriarcal, ou seja, existem os seus líderes e eram chefes de famílias que se tornaram líderes dessa região. Mais uma vez, a Palestina era uma região onde tinha muitas cidades, e cada uma dessas cidades eles tinham o seu poder comercial e sua forma política única. Segundo a Bíblia, secas na Palestina obrigaram os hebreus a migrar para o Egito por volta de 1750 a.C. Ainda conta a Bíblia que os hebreus foram escravizados no Egito, como nós sabemos, até mesmo na história de Moisés. Moisés lidera o retorno dos hebreus até a Terra Prometida durante um período que é chamado de Êxodo. Esse segundo livro da Bíblia mostra todo o percurso no Êxodo, no Esmo, em lugar nenhum, no deserto. Então mostra que o povo hebreu, eles saíram do Egito, depois daquelas 10 pragas do Egito que nós conhecemos, e eles migraram para uma região, e essa região ficou chamada como Êxodo. Então, até eles saírem do Egito, até chegar à Terra Prometida, durante esse período eles eram liderados por Moisés, que era o seu líder máximo. Após isso, por meio de uma visão, Moisés recebe os 10 mandamentos, que era as leis e ordens social vigente na época para todos os hebreus. Então esses 10 mandamentos em forma de tábua foi recebido por Moisés e transferido ao seu povo por meio de forma oral, Eles iam falando sobre quais são as regras para seguir. Então eles foram junto como um povo que tinha um conjunto de regras já estabelecida. Eles viviam em união. Uma das bases do monoteísmo judaico. O judaísmo hoje, que é essa religião, descendente dessas primeiros primórdios de religião do único Deus, dos judeus, O judaísmo, ele tinha como base e tem como base até hoje em 2020, século 21, a base de vida deles é o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamada de Torá. Os hebreus na Palestina e o Egito, aqui mostra um pouquinho a região da Palestina, como foi dito, A Palestina é essa região aqui que a gente pode observar, que temos Damasco, Jericó, Jerusalém, Gaza, Sidom, Tirom, a Fenícia. Então essa é a Palestina. Só para a gente situar um pouquinho aqui, nós vemos aqui o Egito, Saíram aqui do Egito e foram para essa região. Então a Palestina é essa região aqui,
E aqui logo acima nós temos a Mesopotâmia, ó. Só para contextualizar com a aula anterior de Mesopotâmia. Muitos povos saíram dessa região, foram emigrando, né, para outras regiões, fazendo a migração, na verdade, para outras regiões e se instauraram aqui na região da Palestina. A formação da monarquia. Como é que era disposta a monarquia? Existia, como foi dito, algumas cidades nessa região. A monarquia hebraica, que ocorreu por volta de 1000 anos antes de Cristo, o primeiro rei, ou juiz, como é mencionado até na Bíblia, foi rei Saul, que foi estabelecido por Deus, Yahvé, ou Jeová. Qual era a principal marca do rei Saul? Era conquistas militares, algumas derrotas, fez com que ele perdesse apoio popular. Além de uma postura muito difícil, né? Logo após o rei Saul, o seu filho Davi, o rei Davi unificou todas as tribos quando Jerusalém como capital política e religiosa. Em Jerusalém se tornou uma única tribo, né? A conhecidas tribos de Davi. O rei Salomão, que foi o seu filho, né? O filho de Davi, ele segue a obra do pai e manda construir o templo de Jerusalém. Então conhecido também como Templo de Salomão. Logo após a morte de Salomão, abre uma crise política e sucessória. Essa palavra cisma que está destacada é justamente a divisão, né? As 12 tribos de Davi, né? As 12 tribos elas foram unificadas com o rei Davi. Logo após o rei Salomão falecer, o seu filho, teve uma divisão, uma cisma. A divisão ocorreu por volta de 926 a.C., dividindo esse reino em o reino de Judá, ou Jerusalém, e o reino de Israel, Samaria. Então nessa divisa fez com que ocorresse a cisma, ou a divisão, a partilha do todo o reino, dos hebreus, né? Reino hebraico, reino de Davi. Continuando aqui, nós temos esse título, né? Diáspora judaica. O que foi a diáspora? A diáspora basicamente foi as sucessivas divisões ainda mais desse reino. Em 1721 a.C., o reino de Judá é conquistado pelos assírios. Os assírios, né, são povos muito duros, como nós já observamos um pouquinho antes falando sobre eles. No vídeo anterior, se você perdeu, por favor, retorne, você pode dar uma olhadinha falando sobre a Mesopotâmia. E os assírios eram povos que viviam nessa região, só que eram povos guerreiros. Em 1587 a.C., o reino de Judá é submetido pelos babilônicos. Mais uma vez, uma outra conquista. Então Judá é conquistada pelos babilônios. Logo após nós temos o domínio persa, como Dário, né? Do século 6 a.C. até século 4 a.C. Então com esse domínio persa houve ainda mais uma divisão, uma cisão no povo judaico, no povo hebreu. E, por fim, ainda sendo conquistado e derrotado e diminuído esse reino, que uma vez foi gigantesco com o rei Salomão, foi se dividindo ainda e sucessivas derrotas, como foi dito, né? Chamada de diáspora. Chegando a ser dominado pelos macedônios. Aqui nós vimos a figura de Alexandre o Grande já. Alexandre da Macedônia. Então, foram sendo mais conquistados ainda até chegar ao domínio romano. Se nós pegarmos o relato, por exemplo, dos 12 apóstolos, né, de Jesus Cristo, nós vimos que esse povo hebreu e o judaísmo, ele chegou a declinar durante o período dos romanos quando viviam aqui na região, por exemplo, Tessalônica e assim por diante. Então esses romanos, eles conquistaram todo o restante do que tinha, né, domínio judaico. Então acabou no ano 70 a destruição do templo de Jerusalém e o início da grande diáspora, que foi o fim mesmo desse povo, né, por assim dizer, os hebreus. Lembrando que o judaísmo ele existe até hoje. Existe também um povo hebreu, porém aquele grande potência deixou de existir nesse período, dando início à potência do domínio romano e futuramente o domínio grego. Então vamos ver daqui a pouco, em um próximo vídeo, falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Apesar da dispersão, a unidade cultural entre os judeus é preservada ao longo dos anos. Então, como foi mencionado antes, apesar de toda divisão, derrotas e assim por diante, de ter diminuído o número, o povo judeu até hoje ele existe ao longo dos anos, muito tempo. Aqui nós iremos falar agora de outros povos que viveram nessa mesma região, conhecido como fenícios. Os fenícios eles eram conhecidos pela visão marítima que eles tinham.
Só para contextualizar, naquele período todas as civilizações viviam com base no comércio, como foi dito no início desse vídeo, né, dessa aula. Então, os fenícios também eles eram muito conhecidos por isso, mas de forma marítima. Eles utilizavam todo o mar Mediterrâneo para comercializar e aí desenvolver mais ainda seu poderio. Então aqui nós estamos vendo um pouquinho como eles conseguiram chegar em muitos lugares, né? E os fenícios foram outros povos que sucederam, na verdade, os hebreus nesse período aí. Os fenícios, qual que era a forma que era a cultura dele e como eles eram divididos? A unidade central era dada pelo uso da mesma língua e pelo culto aos mesmos deuses. Diferente dos hebreus, aqui os fenícios eles eram politeístas, né? Mas tinha uma única divindade que eles adoravam, que é conhecido como Baal. É uma divindade deles lá. Então, continuando, nós temos a importante contribuição fenícia foi o aperfeiçoamento, lembrando que o alfabeto já existia, né, uma forma rústica desde a Mesopotâmia, e eles foram lá aperfeiçoados, motivados pela necessidade de facilitar a comunicação e as trocas comerciais. Visto que agora, na história do mundo, desde o começo como nós começamos a estudar, hoje a história do mundo já tem muitas cidades, muitas civilizações, muitas culturas. Lá, quando mencionamos sobre a Torre de Babel, é como é descrito na história, né? Até na história bíblica, onde Deus confundiu a língua dos homens. Então, nesse período aqui, as pessoas não têm mais uma única língua. Existem vários dialetos, e assim o alfabeto veio com os fenícios para que pudesse unificar e ficar fácil, né? A conversa entre mercadores e assim por diante. A religião deles era animista e politeísta, como eu já acabei de falar, né? E desenvolveram a astronomia e a matemática. Lembrando que aperfeiçoaram. A civilização fenícia ela é tida como uma das belas civilizações por ter obras maravilhosas. Os quadros, vasos, até vidro mesmo, é tido a eles a descoberta e até mesmo a criação dos vidros. Então, os vidros, óculos que nós conhecemos hoje, até mesmo meu óculos, né, devemos aos fenícios pela criação e desenvolvimento do vidro. Existe uma civilização, uma região conhecida como o Luburum. Então essa região Luburum hoje é tido como o maior museu aquático do mundo. Então é nessa região dos fenícios aí, onde se encontraram vários vestígios de que eles produziam obras maravilhosas, não somente com vidro, cerâmica, mas também utilizando marfim, utilizando ouro, pedras preciosas. Então os fenícios foram um dos primeiros povos, junto com os egípcios, a aperfeiçoar o uso de obras-primas, de obras naturais, de pedras preciosas e assim por diante. Falamos também na aula anterior, em outras aulas, sobre o reino de Cush, que também foi outro povo que utilizaram bem esse material, né, as pedras preciosas para a confecção de produtos, de adornos, brincos, pulseiras e assim por diante. Aqui falando sobre religião animista e politeísta, eles atribuíram poderes sagrados à natureza. Como já foi dito, havia deuses específicos de cada cidade e deuses comuns. Podemos perceber aqui um pouquinho, né, a história grega, porque os gregos, com certeza, eles vieram também pessoas que migraram dessa região, não somente da Mesopotâmia, mas de todas as outras regiões que iremos mencionar aqui durante o estudo. E os gregos utilizaram essa mesma ideologia a respeito de vários deuses em cidades diferentes e com poderes diferentes. A civilização dos fenícios, né, marítimas. Os fenícios estabeleceram na costa atual do Líbano em torno de 3.000 anos antes de Cristo. Foi o início, quando eles pisaram lá, né? Então, como foi um dos povos que saiu da Mesopotâmia, migraram para aquela região. Organizavam-se em cidades-estado, monarquia ou república plutocrática. Era controlada por cidadãos ricos. Já desta época já tinha os ricos que dominavam sobre a sociedade. A elite da sociedade fenícia era constituída de grandes comerciantes, armadores e sacerdotes. Esses armadores aqui eram pessoas que trabalhavam basicamente nos portos. E os sacerdotes eram pessoas religiosas. Então, os líderes religiosos, já deste período, eles eram bem vistos, bem quistos, né? Então já tinham muita moral. E futuramente, na Idade Média, esse mesmo conceito de sacerdotes e de idolatria a pessoas que tinham conhecimento religioso vai ficar bem à tona, né? Bem mais em voga na Idade Média. As principais cidades-estados eram Tiro, Sidon, Biblos, Arados e Ugarit, da sociedade fenícia.
Destacaram como um império marítimo comercial, um dos, tá certo? Lembrando aquela questão do tempo cronológico e do tempo histórico das aulas anteriores, os fenícios foram um dos. Nós vamos ver aqui um pouquinho na frente, em outras aulas, sobre os povos nórdicos, né? Os conhecidos hoje por nós como vikings, que também eram pessoas que tinham um poderio marítimo muito grande. Quando falamos sobre o descobrimento das Américas, no vídeo falando sobre o descobrimento das Américas, vou deixar um link aí em cima, um card, nós falamos também sobre outros povos que eram navegadores já há muitos anos atrás, que eram povos na região daquela Papua Nova Guiné. Então, quando se fala que eles eram uma civilização marítima, os fenícios, não quer dizer que eles foram os primeiros, nem que foram os mais importantes. Eles eram só mais um povo que souberam utilizar bem os rios e os mares daquela época. Eles criaram colônias. Colônias basicamente existe o país e locais onde eles se estabelecem em outros locais. Então, por exemplo, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, Portugal era a capital e o Brasil era um local onde servia de apoio. Então, os fenícios criaram colônias e feitorias em uma vasta área do Mediterrâneo. Voltando aqui ao nosso mapa, o Mediterrâneo é esse mar aqui. E se a gente observar, nós temos vários pontos, né, onde os fenícios estabeleceram vários pontos de apoio aí, colônias fenícias. Aqui o pontinho já mostra, várias. Além disso, eles tinham uma parte no norte da África e também na região do Cartago, que futuramente se tornar a Grécia. Pois bem, pessoal, falamos um pouquinho sobre os hebreus, o povo do Deus único, chamado de Yahvé, Javé ou Jeová, no nosso idioma português. Então, esses hebreus eles se instauraram, migraram da região da Mesopotâmia, criaram toda uma civilização com base em reis, não é? Seus reis, como nós vimos Saul, Davi e até mesmo seu filho Salomão, e cresceram e desenvolveram sua região, sendo conquistados futuramente por outros povos, tendo a sua cisma, sua divisão, e surgindo outros povos naquela região, como por exemplo os fenícios, que eram líderes marítimos muito importantes para sua época, principalmente ali no mar Mediterrâneo. Essa foi a aula, falamos um pouquinho. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo, mostre aos seus colegas. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.